Olá pessoal, meu nome é Hugo Martins e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre 3 mitos que encontramos com frequência nos pacientes com transtorno da personalidade borderline. O primeiro deles é o seguinte: o paciente com borderline é sempre uma pessoa perversa. Então vamos entender que perversidade é quando a pessoa planeja, organiza e executa alguma ação que vai trazer um prejuízo para outra pessoa. E isso não é o que vai acontecer em linhas gerais com o paciente com borderline. Pelo menos não para aqueles que têm o borderline na sua forma pura. Imaginando que um paciente pode ter o borderline e a personalidade antissocial, ainda vá lá. Mas não é isso que a gente vê costumeiramente. Então, a reatividade emocional que é muito acentuada na pessoa que tem um borderline, ou seja, quando estimulado a pessoa reage com muita intensidade, às vezes até mesmo com agressividade, e isso a gente já mostrou no vídeo chamado Cérebro Borderline, onde a gente mostra que as estruturas cerebrais que se relacionam ao sistema límbico e essas respostas, elas são alteradas nesses pacientes. Então, a gente imagina que esse substrato todo é o que dá origem ao que a gente vê na prática, que são essas reações mais intensas. Mas isso é uma coisa longe de ser perversidade. Tanto é que os pacientes, em geral, depois de alguns minutos dessas ocorrências, eles se arrependem disso. Então, paciente com borderline não é um paciente perverso, no senso estricto da palavra. A outra coisa é o seguinte: o paciente que tem um borderline é uma pessoa egoísta. Então vamos imaginar uma situação que acontece também com muita frequência. A pessoa lá combina com os amigos, familiares, para um passeio. E aí está tudo certo, sendo quando chega bem próximo àquele momento, a pessoa tem aquele rebaixamento do humor. A gente sabe que os pacientes com borderline fazem essas oscilações do humor que são muito intensas, às vezes ao longo do dia, várias vezes inclusive, e às vezes essa parte do rebaixamento acontece próximo ao momento justamente onde a pessoa ia sair. Aí a pessoa decide então ficar em casa e as outras pessoas que estavam ali esperando aquele momento não compreendem, imaginam que a pessoa faz aquilo porque só quer fazer o que quer, que são egoístas, só pensam em si mesmo, não vê o lado do outro, quando na verdade isso acontece, na maioria das vezes pelo menos, devido ao rebaixamento do humor. Então, esse mito, o paciente com borderline não é uma pessoa egoísta, talvez seja até o mais importante, porque a gente vê isso com muita frequência. O terceiro e último é o seguinte: pessoa com borderline jamais vai ter um relacionamento afetivo íntimo saudável. Então, recentemente postamos inclusive um vídeo que trata da dependência emocional no paciente com borderline, e aí a gente mostra que muitas e muitas vezes o que se chama de relação tóxica e tudo mais acontece devido a uma tendência do paciente que tem o borderline a se apegar muito facilmente às pessoas. E quando, em determinada instância, até há uma ruptura, há um sofrimento muito grande. Os problemas que acontecem dentro do relacionamento, em uma forma geral, também eles acontecem devido à reatividade emocional intensa e às brigas frequentes. Mas a gente também mostra nesse outro vídeo o seguinte: que com o tratamento adequado, com a psicoterapia individual muito bem estruturada, com o treinamento de habilidades sociais e às vezes também com a ajuda dos fármacos, você consegue ter um manejo bom de todas essas situações, melhora de todas essas dimensões e sim, é possível, a despeito de você ter o borderline, você ter um relacionamento íntimo que seja saudável. Sim, temos vários pacientes que acompanhamos que têm relacionamentos bastante estáveis. Então, quando a gente fala de que o paciente com borderline é uma pessoa perversa, o paciente com borderline é uma pessoa egoísta e que também não terá jamais relacionamentos saudáveis, isso não passa de mito. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não deixem de curtir, compartilhem com seus amigos. Lembrando que a divulgação dessas informações ela pode ajudar muitas pessoas. E também, se você ainda não é inscrito no canal, dá lá um clique, ativa as notificações e começa a receber os nossos vídeos, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.